Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe vocês, a todos nós. Como carecemos dessa palavra, eu sei o quanto é importante, porque é a palavra de Deus que nos alimenta, nos sustenta. Eu quero que você, em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração, na sua mente. Estamos vivendo um tempo onde é necessário se examinar mais as Escrituras. É um tempo que as Escrituras têm se revelado, têm se manifestado, e nós precisamos acompanhar, porque todos os sinais nos corroboram para que se cumpra cada vez mais a nossa fé na palavra, a nossa crença. A igreja é um lugar maravilhoso, mas a igreja não salva. Eu quero que você entenda isso, esse lugar é o lugar dos santos, mas o culto não salva. Nós estamos aqui porque precisamos manter a nossa fé, a nossa confiança, manter firmemente a nossa confissão da salvação. E eu quero falar sobre isso. Talvez essa mensagem não seja muito promovedora de sensacionalismo emocional, e nem quero que seja, mas eu quero que te desperte o interesse espiritual. Quero que isso te realmente venha marcar profundamente, para que você possa pensar a respeito da sua vida espiritual. Nós estamos atravessando, e qualquer que seja o ser humano, ele atravessa esse assunto que vamos falar. Eu quero ler com vocês a palavra do Senhor, e diante disso quero manifestar aqui essa minha intenção de estarmos buscando essa confiança em Deus. Essa confiança que nos leva ao caminho para a nossa salvação. 1 Coríntios, capítulo de número 10. 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo de número 11. Você pode abrir a sua Bíblia ou vai ficar aí no televisor. Deus abençoe vocês. Nós queremos aproveitar, quem ainda não tem o seu projeto de fé, pode apanhar o seu projeto de fé, que você vai colocar o que você precisa, o que você sonha para alcançar na sua vida, tá? Você pode levar, e todo o culto de Santa Ceia, que vai acontecer domingo que vem, nós vamos orar pelo seu projeto de fé, tá? Está aqui, quem quiser, depois é só no final apanhar, sem problema algum. Está escrito 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 11. Ora, todas estas coisas lhes sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que possais suportar. Amém. Feche seus olhos. Bendito Deus, eterno Pai, entregamos essas vidas em suas poderosas mãos. A tua palavra é digna de toda aceitação. Rogamos a Ti, Senhor bondoso, Pai de todas as almas, que nos abençoe. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Se assente, por favor, em nome de Jesus. Tenho muito pensado a respeito desse tempo que vivemos, o que estamos atravessando, todos os sinais e os cumprimentos das Escrituras têm se manifestado patentemente, e nós temos sentido de perto que estamos chegando ao final de um tempo que a Bíblia diz que é o final dos tempos. E essa palavra que nós lemos fala a respeito de tentação, fala a respeito de ataques, de sedução. Nós não podemos fugir dessa realidade. Toda a raça humana, todos nós estamos inseridos
a esse contexto de tentação. Nós vivemos nesse tempo, biblicamente, teologicamente, todos os seres humanos são atacados. Atacados de maneira que isso provoca um desejo tanto intra quanto fora do ser humano. Isso mexe para que os seres humanos fiquem debaixo desse poder, dessa instância, dessa regência, dessa manobra, dessa dirigência. E nós vivemos assim, independente da classe social, independente da condição cultural, todos nós somos vazados por essa ação que se chama tentação. E a Bíblia fala claramente que a tentação, ela vem e ela é humana. Nós lemos o texto. O apóstolo Paulo está falando que não veio tentação que não fosse humana, e Deus é fiel, que não deixará ser provados além das vossas forças, antes dará provisão, saída. E nós vivemos nesse tempo nessa condição. Nossa realidade é essa. Realidade de pecado. Pecado, apesar de sermos redimidos, estamos ainda nesse corpo. Pecado, apesar de estarmos na igreja, de estarmos buscando, mas isso não é necessário dizer que não podemos ou não poderemos cair. Nós estamos sendo cerceados de uma maneira ou de outra por influências externas e internas para cometermos erros, para praticarmos aquilo que vai contra Deus, contra a sua palavra, contra o próximo, contra a sociedade, contra toda a regra civil. Nós somos tentados, de maneira que isso permeia cada ser humano. A tentação, eu quero dizer que é inevitável. Até que Jesus volte para buscar a sua igreja, seremos ainda pecadores. Apesar de sermos redimidos, mas ainda estamos presos às sensações e aos desejos e às paixões desse corpo, conduzido pela nossa própria natureza, nossa alma. Eu quero dizer que, independente de tudo que possamos alcançar, ainda somos pecadores redimidos, mas somos pecadores. Há uma influência externa e interna para nos conduzir ao caminho errado. As nossas ações são simplesmente um sintoma da doença que permeia o nosso corpo até um nível genético, porque a tentação também leva a um processo de doença, de destruição física e também em relação à vida espiritual. E nós sabemos que as tentações são produzidas por Satanás. Eu não quero falar de religião, estou falando de Bíblia. Eu não quero falar aqui de uma implicação de tensão psicológica sobre o medo. Não, eu estou falando de realidade bíblica. Quem ataca o ser humano para cair, para ficar prostrado, para sentir as ações das tentações é Satanás. E nós devemos ter cuidado em relação a isso. E não foge ninguém, não tem nenhuma alma sequer que não seja atingida por esse mal. O que nós podemos fazer diante de tantas ameaças, de tantas ofertas, de tantas coisas que venham nos seduzir? O apóstolo Paulo fala em Efésios 6:6, nos convida a vestir, a botar uma peça do escudo da fé. Efésios 6:16, que podemos então apagar os dardos inflamados do maligno. Diante dessa forma, ele nos convida a usar o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu quero dizer que Satanás pode lançar todas as setas. Você estando quietinho em casa, você estando no meio de uma turba barulhenta, você estando em qualquer lugar, o campo da tentação é a tua mente, é a minha mente. O que nós pensamos, o que domina nossa mente.
Aquilo que domina a nossa mente será o nosso Senhor, e nós seremos o seu servo. Seremos escravos dos nossos pensamentos, daquilo que, de uma maneira ou de outra, vaza a nossa verdadeira vida, a vida interior. Eu quero dizer que precisamos cuidar da nossa mente, mas precisamos de muito mais, do poder de Deus. Porque nenhuma ação humanista, nenhuma forma em que possa traduzir humanamente tem poder para frear, para impedir essa ação sobre as vidas humanas. E o resultado está aí, quando nós olhamos a sociedade, quando olhamos a multidão se entregando e vivendo de uma maneira desonesta e de todas as faltas com a sociedade, com a família, os desencontros, os atropelos, nós podemos perceber quantas coisas têm surgido e decisões erradas e posicionamentos que travam a vida. São tentações que elas vêm de qualquer cor, de qualquer forma, com facilidade, com exaltação, e vem explorar a vida humana de maneira sexual ou de maneira que venha enriquecer ilicitamente. De todas as formas, as tentações estão aí, levando as pessoas a uma decisão, a um posicionamento. E eu quero que você entenda isso, porque o que nós lemos fala a respeito disso, que não veio tentação que não fosse humana. Significa que isso está dentro de nós. O que eu quero deixar bem claro para você é que você ser tentado não significa que é pecado. Que é isso, pastor? Mas quando você cede à tentação, aí você está pecando. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo foi tentado. Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, claramente explícito isso, que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas o campo da mente tem que estar completamente fortalecido para poder não permitir com que essas sementes do mal, essa ação de impregnação da mente domine a pessoa. Eu quero dizer que não pecamos quando somos tentados, mas quando acalentamos, cedemos deliberadamente essa tentação em nosso coração, aí então se torna pecado. Quando consideramos os prazeres e supostos benefícios de ceder ao pecado. A vida é uma tremenda vaidade. A gente percebe isso, quantas pessoas elas deliberadamente se entregam à vaidade. Vaidade é um tempo, é um prazer, é um momento. E as pessoas, de alguma forma, se entregam a isso. Eu quero ler em Mateus capítulo 15, versículo 19, 20, para vocês perceberem de onde brotam esses desejos. Porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. A tradição queria ser maior do que a realidade daquilo que afeta o ser humano na sua integridade. Porque o que contamina é justamente essas coisas, são exercer esses desejos, esses pensamentos. E é onde eu digo para você que nós todos estamos envolvidos dentro dessa situação. Não existe aqui melhor nem pior. Existe aqui de estarmos na mesma condição humana. Nós somos portadores de uma alma. Nós temos pensamentos. Nós temos destino. E é aí que está o grande dilema, o que nós estamos fazendo com isso. Mas isso, para aqueles que estão conhecendo a palavra, que tem um procedimento diante da palavra, vão entender o mundo espiritual. Mas para aqueles que não têm o conhecimento da palavra, que não conhecem
a dirigência do Espírito Santo, sempre vão estar comunados com esses prazeres. Isso é normal. Isso não tem qualquer diferença. Para eles tem valia. E é onde a alma se entope dessas coisas. E o texto diz em que nós devemos cuidar, porque da onde procede esses sentimentos? Do coração. Coração, no grego, cardia. Cardia significa atitudes dos pensamentos. Da onde procede essas avalanches de desejos, essa exuberância de prazeres, de coisas erradas? Da onde vêm as traições? Da onde vêm os pensamentos de roubo, de assassinato? Da onde vêm os pensamentos de, muitas vezes, guardar mágoa, raiva, ódio? Da onde vem? Justamente dos pensamentos mais profundos do ser humano, onde guardam justamente esses sentimentos. Isso brota da alma e isso aí vai dominando a vida. E da onde vem a tentação? É tanta vaidade, é tanto egoísmo, e a gente vê tanto ciúme, é tanta inveja, é tanto ódio, e isso vai levando o ser humano a esse condicionamento. E a Bíblia está dizendo que nós podemos vencer a tentação, porque não veio tentação que não fosse humana. Esse campo é um campo de batalha da mente. Nós vamos falar mais disso a respeito da mente humana. A gente sabe muito bem que essas coisas atravessam o ser humano, e não importa, porque isso pode proceder, e você estando em qualquer lugar. Muitas pessoas estão vindo para a igreja, mas estão lutando. Graças a Deus que estão lutando. Eu fico feliz quando as pessoas recebem oração. E se você se sente fraco, tem mais que orar mesmo. Tem mais que pedir a Deus. Porque isso está inflamado no corpo, está na alma, na natureza humana, decaída. Como eu falei, enquanto Jesus não voltar, nós vamos lidar com essa situação. E os sintomas dessa tentação vai ser sempre um aspecto que estamos sendo seduzidos. É algo que encanta. Muitas pessoas estão hoje presas ao pecado, à impureza. Muitas pessoas estão impedidas na vida, estão, infelizmente, frustradas, porque não venceram a tentação. Não estou tentando fazer com que você se sinta pequeno, mas eu estou querendo dizer que a tentação vem para todos e cada um tem que se redescobrir em Deus para avançar, para impedir que isso domine a mente, que domine o coração. Há um sentimento muito profundo, porque em Mateus 5, 21, a Bíblia diz que aquele que se ira contra o seu irmão, ou guarda mágoa contra ele mesmo, tendo dito que perdoou, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já pecou, já é réu de juízo. Eu quero que você entenda que Deus não pode te tentar. Quem tenta é o diabo. Muitas vezes a palavra no hebraico, ela é confundida. Tentação por provação. Você ser provado é Deus testificar a sua fé e a sua fidelidade em amor a Ele e guardar a sua vida. Provação. A tentação é quando nós somos levados a praticar aquilo que quebra a regra, quebra a lei, aquilo que infringe as leis, aquilo que lança tudo de errado contra Deus. Isso é tentação. Em Tiago 1,13, se o Bira puder colocar, a gente vai ver que Deus não pode tentar ninguém. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Ele não pode dar aquilo que ele não tem. Deus só pode dar aquilo que ele tem, e o que ele não tem é tentação, que é justamente a sedução, o engano, a mentira,
e a quebra de leis. Deus não pode tentar ninguém. Agora, uma coisa nós devemos entender no campo espiritual. Eu quero espiritualizar. Não tem nada aqui de psicologia. Eu quero que você espiritualize. Que muitas dessas coisas tenham acontecido por ato, procedimento de coisas que você não toma posição com Deus. Deixou porta aberta na sua vida. Aonde você vai ser tentado? Na área que você é mais sensível. Aonde o inimigo vai te buscar para te levar e te conduzir ao erro? Na área que você é mais frágil. Precisamos nos entender. Essa questão, ela é muito intrapsíquica, interior. Você tem que saber quem você é. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala em Mateus 26:41, a respeito dessa visibilidade que nós podemos dar para sermos atingidos. Precisamos nos entender. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Obrigado, irmão. O Espírito Santo te revelou, né? Glória a Deus. Quero dizer para os irmãos que ninguém pode dizer que Deus o empurrou para o erro, para o pecado. Foi a sua própria consciência, foi o seu próprio consentimento, foi o próprio inimigo que tem te empurrado. E uma realidade desse mundo espiritual é que nós não podemos ser apáticos, insensíveis à realidade do que está acontecendo. É muito mais fácil eu me projetar me sentindo um coitadinho, pobrezinho, miserávelzinho, rejeitadinho, do que tomar uma posição de fé e dizer, eu vou tomar a posição de caminho certo. Vou me dirigir a Deus. Tem falado nessa casa espiritual da realidade das relações humanas. Ah, você tem um amigo que te leva a pecar, te leva a errar. Esse teu amigo é o diabo, ele não é teu amigo. É duro, mas é a verdade. Ah, eu tenho um amigo, mas ele te leva a pecar, te leva a errar, adulterar, praticar coisas que são inaceitáveis. Ele nunca foi teu amigo. Nós vivemos dentro de uma realidade, no mundo espiritual, que não tem como a gente ficar com essa dicotomia, essa divisão. Não, ou é ou não é. A verdade é que a espada da palavra de Deus corta para você e corta para mim também. Porque quando eu prego, não estou pregando só para vocês. Eu estou pregando para mim. Já peguei para mim. Hebreus 4:12. O escritor aos Hebreus fala a respeito do poder da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva. Por isso, irmãos, pode manter aí. Eu não tenho dúvida que Deus possa alcançar a pessoa que está numa cela carcerária, que está no hospital, que está perdida, que está em algum lugar, porque a palavra de Deus ela vai em qualquer espaço geográfico, físico, em qualquer alma humana. Porque diz, porque a palavra de Deus é viva. Você pode aplaudir o Senhor? É viva! Viva! E eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra, aí que está a coisa mais linda, até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Leva ao campo do exagero, do inacessível. Não importa, a palavra de Deus chega lá. Ah, imperscrutável, é inatingível. A palavra de Deus chega lá. Ah, é muito bruto, é uma rocha. A palavra de Deus chega lá. Ela é poderosa. Eu quero que vocês entendam isso, porque não vamos ficar nos justificando diante de Deus. Sabe, a pessoa que quer pecar, ela peca consciente. A pessoa que quer ser dominada pelo pecado, é dominada consciente. E ela sabe o que está fazendo.
Você não pode entrar como um coitadinho, usar expressões e sentindo ali como se fosse uma pessoa que não tem força. Você tem força em Deus, eu tenho força em Deus. Nós precisamos entender isso. As tentações vêm de todos os lados, nos apertando para mentir, para errar, para adulterar, para fazer coisas erradas, para enganar patrão, para enganar fulano, vizinho. Meu irmão, a tentação vem de todos os lados. Não vem com esse papo, não. Agora, uma coisa é certa, ninguém faz isso sem a sua própria consciência, sem a permissão do seu próprio eu. E aí que está, irmãos. Nós estamos diante de uma dificuldade que está sobrevindo à humanidade. E eu permito até você imaginar que muitas coisas têm vindo, se nesse momento você está se aproximando mais de Deus. As coisas estão apertando, você está se aproximando mais de Deus. Sabe por quê? Deus está forjando o teu caráter. Deus está testificando que você é fiel. Agora que Deus vai entender isso, que você possa praticar qualquer coisa, porque foi demais. Tem pessoas que chegam com essa capacidade de dizer, mas a tentação foi muito grande, e daí? Foi muito pesada, muito cintilante. Meu irmão, não tem desculpas. Deus, Ele está contigo. Eu quero usar uma frase que o Espírito Santo me deu. Você se aproxima de Deus, vai amar o que Deus ama. Você se aproxima de Deus, também vai rejeitar aquilo que Deus rejeita. Não tem como você se aproximar de Deus, não amar aquilo que Deus ama. Também não tem como você se aproximar de Deus, rejeitar aquilo que Deus rejeita. Pastor, estamos na luta? Estamos. A luta é onde? Aqui. É espiritual. O apóstolo Paulo diz, o que eu faço é o que eu não quero, o que eu quero é o que não faço. Vivo nessa luta. E é uma luta. Estamos inseridos nesse grande conflito. Faz necessário que nós tomemos uma posição, e nós estamos vendo a humanidade que caminho está tomando. São coisas terríveis que têm assolado a humanidade, a tentação tem sido muito grande, nível de pecado, de toda práticas que tais dilaceramento, infâmia, tudo aquilo que faz com que a pessoa se sinta envergonhada. Nós não temos nenhum prazer, os crentes não têm prazer em verem as pessoas envergonhadas, humilhadas, não, mas a tentação que levou a pessoa a isso. E ela vive debaixo disso. Por isso devemos nos posicionar quanto às tentações. Repito, precisamos nos posicionar diante das tentações. Se eu der espaço para essa tentação, ela vai dominar a minha alma. Se eu ficar envolvido com essa tentação, isso pode me levar ao pecado, ao erro. É aquela coisa que é ilícito, mas está toda hora ali, e você não tem uma posição de dizer, chega, sai daí, não quero. Se um caminho te faz ser tentado, e você continua nesse caminho, é porque isso pode te levar à ruína. Você tem que mudar o teu caminho, os teus pensamentos. Precisamos não dar espaço, oportunidade ao tipo de tentação. Não é fácil. Hoje, com smartphone, gente, aqui, ó, estamos conectados, estamos globalizados. Aqui, ó. Fácil da gente encontrar tudo que não presta. Tem coisas maravilhosas? Tem. Mas se a tua mente estiver ligada em coisas que são corretas, que são honestas, que são sinceras, você vai ter o produto disso que você está buscando. Mas se a sua mente estiver ligada em coisas que são levadas para o campo do erro, do pecado, você também vai ter acesso, isso tudo em suas mãos. Nós precisamos identificar
o que nos faz sermos dominados pela tentação. Eu quero ler em Provérbios 4, 23. Eu quero que vocês entendam que é tempo de vigiar nossos olhos, nossos pensamentos, nossas atitudes. O sábio Salomão declarou uma verdade. E eu quero, em nome de Jesus, que você entenda isso. Provérbios 4, 23, nos diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarda a tua mente. Cuidado com vaidade. Cuidado com isso que está dominando para você se tornar uma pessoa pública. É aquilo que pode te trazer aliciamento para o erro. A gente tem que ter muito cuidado. Nós precisamos entender que o inimigo pode usar qualquer aspecto. E hoje em dia, as pessoas encontram fácil. O erro, o pecado está tão fácil, está tão perto, está tão próximo. Guarda o teu coração. Cuidado para que você não seja dominado por esse sentimento. É muito triste ver coisas sendo destruídas, derrotadas por momentos, por prazeres, por palavras, e muitas coisas estão acontecendo nesse mundo, porque isso não é só uma questão espiritual, que é tudo, mas também é moral. Quando você perde a moral, quando o pai de família perde a moral, quando o esposo, quando a esposa, quando o filho perde a moral, quando alguém perde a moral, isso é o vexame, é aquilo que Satanás mais gosta, ver um filho de Deus, uma filha de Deus sendo humilhados, dominados por esse vexame. A tentação, ela começa pequenininha. Uma palavra, é uma proposta, é uma facilidade, é uma porta entreaberta, é uma confiança que foi dada a você, é uma oportunidade que você não entendeu. Então, essas coisas precisam ser guardadas. Nós somos seres vazados. Essas coisas entram em nossas mentes. Por isso que eu digo que não há aqui melhor nem pior. Mas existem aqueles que querem realmente se posicionar contra as tentações. Meu irmão, se tem sido uma luta para você, se isso tem te levado a um caminho errado, meu irmão, peça ajuda. Vai orar. Leia a Bíblia. Se alimente dos cultos. Venha para a casa de Deus. As coisas espirituais vão trabalhar na sua vida. A Bíblia diz em Colossenses 3, versículo 1 e versículo 2, exercitar a sua mente, exercitar realmente seus pensamentos, quando devemos buscar as coisas do alto. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Porque se permearmos nessa terra aqui, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque se ficarmos presos aqui, isso vai nos dominar. Uma questão de tempo, uma questão só de prazo. Se não quebrarmos essa força, se não dermos uma parada necessária sobre todas as tentações, isso vai dominando, vai embrulhando a mente, vai empurrando a pessoa para o abismo. A palavra do Senhor nos fala em Filipenses 4:8 a respeito dos nossos pensamentos diante dessa digladiação, dessa força, dessa pressão, desse estreitamento mental. O que diz a Bíblia? Quanto ao mais, irmãos, é onde deve ter a tua mente, a minha mente, onde nós devemos depositar os nossos pensamentos. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor,
Nisso pensai, nisso domine a sua mente. Às vezes, sabe, a tentação ela vem em forma de nós nos vingarmos. Porque aquela pessoa fez isso comigo, porque me tratou dessa forma. Aí você, em vez de pensar nas coisas que são verdadeiras, são puras, são honestas, você fica ali, desejando mal, pisoteando a pessoa pelos seus pensamentos, deixando a pessoa debaixo de um vergão e fazendo com que a pessoa sofra através dos seus pensamentos, e você adoece, fica dominada por esses sentimentos nefastos, essas coisas tão terríveis. Exercite a sua mente a pensar as coisas do alto, exercite a sua mente a pensar as coisas que são verdadeiramente amáveis, respeitáveis, puras. Eu quero que você entenda que as tentações virão em fora de ocasião. Haverá situações inevitáveis. Cuidado com o orgulho, com a vaidade. Cuidado como você se sente, como você se comporta. Cuidado com as coisas que você está permitindo entrar na sua mente. Cuidado com aquilo. É um elogio aqui, uma palavra assim, mas existe uma certa sedução, malícia, desejo carnal, físico. Cuidado. Cuidado com a vaidade humana, com a exaltação. Cuidado, que todas essas coisas vão te levar a um campo escorregadio. Para isso, busque a Deus. Às vezes, as pessoas que estão sozinhas acabam sendo dominadas por pensamentos errados, e busque ajuda, orientação, aconselhamento. Busque um vínculo que possa te apoiar. A tentação é algo que nós devemos vencer. Não tem como eu vencer por você. Você tem que vencer a sua tentação, eu vencer a minha tentação. Cada um de nós vivemos no campo onde somos tentados. E eu quero deixar bem claro, irmãos, em nome de Jesus, que todos nós somos levados a esse campo, a esse experimento. É importante entendermos que a nossa luta não é simplesmente para vencer uma vez a tentação, mas é para não cairmos no pecado. Nossa luta deve ser para estarmos sempre mais perto de Jesus Cristo, a sua palavra. E eu não estou falando de religião, estou falando de um Deus poderoso. E você tem que entender até onde você pode ir, até onde você pode chegar. Cuidado aonde você está indo, se não é um abismo. Quais os pensamentos que dominam a sua mente? Cuidado se isso já não está te levando para um caminho aonde os frutos são terríveis. Quando a tentação vier, quando Satanás armar essas coisas, saiba que você tem um Deus poderoso para te ajudar. Busque ajuda em Cristo, na palavra, em oração. Ora a Deus, peça auxílio. Não alimente desejo pecaminoso que vier à sua mente. Afaste-se da tentação o mais rápido possível. Eu quero que você entenda que essa palavra é para despertar em você o seu espírito, para que o seu homem espiritual esteja firmado na palavra. E só existe uma coisa, irmãos, em Tiago, capítulo 4, verso 7, o texto de Tiago fala a respeito desse espreitamento do mal. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Infelizmente, nós temos hoje um evangelho que está uma verdadeira coxa de retalhos, onde a permissividade, onde tudo pode, onde tanta coisa tem entrado. Mas, irmãos, nós devemos cuidar da palavra. Traga a palavra, a sua consciência, a sua prática de vida.
Estratégia do mal é justamente criar uma linha de conexão que não tem nada a ver. Então, as pessoas estão relativizando tudo. Não tem problema. A igreja hoje virou modismo. As pessoas não vêm porque são convertidas, não, vêm porque é um domingo, eu preciso aliviar minha mente, e depois não toma nenhum... Meu irmão, cuidado. Nós temos necessidade de permanecermos em Cristo. Há muito desespero, muito desânimo sobre a humanidade. Eu quero deixar essa palavra para você. Satanás poderá chegar-se de maneira cruel e ofertar muitas coisas. Mas isso você sabe que o fim é terrível. O fim é drástico. Em todas as áreas das nossas vidas devemos pedir a Deus força. Em todas as áreas das nossas vidas precisamos trazer a presença do Espírito Santo. Lembre-se que o próprio Senhor Jesus Cristo foi tentado e ele precisou ter ajuda naquele momento para vencer Satanás. Porque não tem sido fácil. Não estou falando isso porque eu sou melhor. Não tem nada disso. Nós precisamos buscar a Deus, conhecer a sua palavra, sermos embrenhados na palavra mesmo, lambrecados na palavra, trazer a palavra de Deus como fonte de vida, de força, de diligência das nossas mentes. As pessoas têm que contestar o que os pastores pregam, que estão falando, porque isso é normal, os crentes em Bereia fizeram isso, tem que ver, está realmente pautado, está dentro de uma visão biblicista, é isso aí mesmo, não tem nada de errado não. Mas, meu irmão, permaneça na fé, na pureza, permaneça crendo nas Escrituras Sagradas, porque o inimigo sabe, hoje há um número de pessoas sendo levadas para um lado e para o outro. Sabe por quê? Porque permanece sem o conhecimento da palavra e a prática da palavra. Porque também só o conhecimento não basta. Precisa ser praticada. A palavra dentro da alma, dentro do coração. Porque conhecer até o diabo conhece e estremece. É necessário você crer, submeter e fazer a vontade de Deus. Eu quero que essa palavra fique no seu coração. Guarde no seu coração. E se alguma coisa tem te afastado de Deus, é hora de você se aproximar mais de Deus. Nada justifica, irmãos. Eu sei que o que eu vou falar aqui é um pouco duro, mas nada justifica o fato de você ter perdido a sua fé, ou esfriado a sua fé. Não vou nem falar ter saído da igreja, não. Mas se afastado de Deus. Eu quero dizer que nada justifica você perder esse teu contato. O que as pessoas esquecem é que nós estamos no mundo. Nós somos diferentes. Mas todos nós aqui estamos sob o poder do mesmo Espírito, do poder do mesmo Pai. E precisamos viver, como diz a carta aos Gálatas, carregai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6:2 fala sobre isso. E nós precisamos entender que no mundo teremos aflições. João 16:33. Nós vamos ter aflição. Mas eu quero que você, em nome de Jesus, peça ao Senhor um renovo espiritual. Reconcilie-se com Deus. Renove a sua fé espiritual. Não a fé natural, né? Porque tem fé natural. Se você pergunta às pessoas, você crê em Deus? Eu creio em Deus. Se você crê, eu creio. Mas se submeter, não se submetem. Então isso é uma fé natural. Mas quando você tem uma fé que ela é sobrenatural, você se submete, você crê. Nós estamos vivendo num tempo, irmãos, que tem sido uma vergonha tremenda. O que está acontecendo no mundo, em muitas igrejas, com muitos pastores, tem sido vergonhoso. O nível tão baixo, tão ralo, tão feio que tem sido ministradas as palavras, as ministrações de Deus nos altares.
e o povo sai mal alimentado. Sai mal alimentado, porque o que alimenta é a palavra. Jesus falou: a minha palavra é vida. E a gente tem que começar a viver essa palavra. Não fantasia, não esses aconselhamentos de coach dentro da igreja. Meu irmão, você tem que entender que a palavra cria o caráter de Cristo na sua vida. Eu quero que você seja abençoado, saia daqui, faça um momento de meditação na sua vida. Veja que não é tempo de você começar a tomar uma posição diante de Deus, para ser mais abençoado. Sabe, irmãos, tem sido muito triste, mas nós não podemos desistir. Nós não podemos deixar de acreditar que pessoas podem mudar, podem ser transformadas, porque isso não é coisa da igreja, nem coisa minha, não. É Deus. Deus ainda está dando oportunidade a todos nós, por misericórdia, bondade e pela graça que é nos cedida. Então aproveite, meu irmão. Nada pode te impedir de ser transformado, renovado e quebrar essas maldições de pensamentos e todas as forças contrárias, porque a horda de Satanás é essa: tentar te impedir que você seja um homem espiritual, uma mulher espiritual. Não é fácil pregar uma palavra dessa, porque isso poderia até criar um sentimento de você não voltar aqui. Cheguei lá, aquele pastor grandão lá, falou um montão de coisa que... Meu irmão, mas é melhor que você se sinta assim e saiba que a palavra de Deus foi pregada. Porque aqui não foi revelamento, não foi coisas da carne, não foi coisa minha, coisas espirituais. Eu quero que você se ponha de pé em nome de Jesus. Quero orar por sua vida. E se você puder, dá a mão a esse irmão que está ao seu lado aí. Isso. Dá a mão a essa pessoa aí. Há poder no nome de Jesus Cristo. Pastor Humberto vai fazer essa oração por nossas vidas. Oração de cobertura espiritual. Eu sei que é importante essa força, essa presença de Deus vai passar sobre essa igreja, amém, irmãos? Vai passar sobre as nossas vidas e quebrando, anulando, desfazendo impedimentos, bloqueios, tudo aquilo que tem sido contra você. É tempo de cura, é tempo de salvação, é tempo de bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus, pastor. Meu Deus, fecha os teus olhos nesse momento. O Senhor pode guardar o teu coração. Você pode olhar agora tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Guarda o teu coração. Quando vier as tribulações, clama o sangue de Jesus. Quando o inimigo se levantar contra a tua casa, contra a tua vida, contra os teus filhos, tudo aquilo que você colocar na tua vida, quando você sentir que está fazendo ao contrário, clama o sangue de Jesus na tua vida. Que o mal ele não pode resistir sobre aquele que pede a direção de Deus, e ele atende a tua oração. Quando você coloca diante do Senhor, como foi pregada a palavra nesta noite, você precisa estar em oração, porque quando vem as tribulações sobre a tua vida, sobre a tua casa, tenta te derrubar, mas quando você olha para o alto e sabe que tem um Deus que cuida de ti, Ele zela pela tua vida, e o inimigo não tem poder sobre aqueles que estão seguros pelas mãos dele. Você precisa acreditar nesse Deus. Você precisa ser forte. Você precisa ser valente, meu irmão. Dizer: eu vou vencer o mal. O mal não pode me vencer, porque o Senhor segura nas minhas mãos, e as minhas mãos são com o Senhor. Ele tem poder sobre a minha vida, sobre a minha casa. Tudo aquilo que eu tiver, Senhor, onde eu estiver, o Senhor está comigo. Ele é o teu Deus da tua vida.
Ele é o Deus que entra agora na tua vida. Se tiver algum mal que tem te colocado para baixo, tem te colocado com fraqueza, desanimado, receba nesta noite a unção de Deus sobre ti, e todo mal que estiver sobre a tua vida, sai agora em nome de Jesus, e você seja alimentado. Tem um coração na presença do Senhor. Ele vai te dar força, Ele vai te dar ânimo, é Ele quem vai te ajudar. É o Senhor que está na tua vida. Receba de Deus nessa noite. A palavra nessa noite, ela foi semeada no teu coração, no meu coração. Que você saia deste lugar aqui abençoado, saia deste lugar impactado pelo Espírito Santo. Não jogue fora aquilo que nessa noite foi colocado para a tua vida. Saia daqui abençoado. Seja forte. Guarde o teu coração. Guarde o teu coração na presença de Deus. As coisas ruins, as coisas que não pertencem ao Senhor, aquilo que não vem de Deus, pisa na cabeça de Satanás e seja forte e diga: Senhor, Tu és o meu Deus da minha vida, em Ti eu confio, em Ti está a minha vida, Senhor. Então não posso viver dessa forma, Senhor. Ele está contigo. Ele é o Deus que te levanta nessa noite. Aquilo que estava errado, aquilo que estava caindo, o Senhor nessa noite, Ele restitui sobre a tua vida. Ele vai restituir tudo aquilo que você perdeu. Se for na vida espiritual, se for na vida espiritual, você vai receber nesta noite, porque Deus está contigo. Seja forte, em nome de Jesus.